ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o Alexandre Izquierdo, que é coordenador de sustentabilidade da Ecosul. E a gente vai conversar sobre as estratégias da Ecosul para engajar a comunidade local e os usuários das vias em ações de conservação da fauna. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Bruna. Boa tarde. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre algo tão importante para nós aí, que é a nossa fauna silvestre, né? Alexandre, eu gostaria que você começasse falando sobre a tua atuação na Ecosul. Bom, a Ecosul, né, ela tem uma coordenadoria de sustentabilidade, onde hoje eu estou à frente. A gente trabalha com diversas frentes, né? Temos segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, ouvidoria e processos, dentro dessa sub-área aí de coordenadoria de sustentabilidade, né? Então é uma área que ela acaba abrangendo várias facetas, né? Questão social, né? Questão ocupacional, meio ambiente. Então é uma área multidisciplinar, né? E Alexandre, a gente pode falar um pouquinho do projeto da fauna, né? Que é Viva da Ecosul. Como ela funciona? Isso, é um projeto que a gente deu início no ano passado, né? Que trata em monitoramento da fauna viva, né? Hoje a gente tem o monitoramento da fauna atropelada, que é muito conhecido das pessoas que passam na rodovia, né? E a gente procurou entender melhor, né, como é que é a movimentação desses animais para a gente poder trabalhar melhor os resultados. Então a gente fez uma instalação de cerca de 30 armadilhas fotográficas no nosso polo de concessão em 4 pontos específicos, onde eram mais críticos, né, para a gente poder abordar aí, né, a locomoção, a multiplicação, né, dessas espécies e focando na questão também principalmente dos ameaçados de extinção, né? E quais eram esses locais? Esses locais são pontos estratégicos, a gente botou as câmeras que a gente não divulga por uma questão de roubo, né? Infelizmente a gente tem muito isso, né? São equipamentos caros, né? São armadilhas fotográficas, são noturnas, então a gente acaba pegando pontos estratégicos específicos, né? Da onde nosso monitoramento mostra que ele era mais sensível em relação aos tipos de fauna que a gente monitora, né? E quais foram esses resultados? A gente tem um resultado do primeiro trimestre, né, que é meio sensível ainda porque está começando os retornos, né? Mas são retornos positivos. A grande vantagem é essa, né? A gente vê hoje que a gente tem uma taxa de natalidade muito superior a uma taxa de mortalidade, né? Isso nos traz uma alegria muito maior de ver os resultados, né? A gente acha que a rodovia, às vezes, ela acaba atrapalhando ou, né, sendo um meio de liquidar com a vida animal, mas não. Né? A gente tem a faixa de domínio que acaba sendo um local onde existe a vida, né, e ela se perpetua. Então, a taxa de natalidade, seja de animais ameaçados de extinção ou não, né, ela está maior. Isso é uma coisa que a gente consegue ver. O que a gente nota também, né, nesse primeiro resultado é que os animais que são atropelados são animais transeuntes ou o que a gente chama de nômades, que não têm uma região definida, que acabam saindo e buscando, né, o seu espaço. E esses não conhecem a rodovia e acabam sendo atropelados, né? E esse é um dos pontos mais positivos que a gente conseguiu, nesse primeiro momento, tirar aí desse nosso trabalho. Alexandre, você falou que mais ou menos tem 1 ano esse projeto, né? Mas antes dele ser idealizado, né, realizado, como ele foi pensado? Isso surgiu através de uma iniciativa, né, que a gente conversou com o IBAMA, né, para podermos ser mais assertivos nas questões de minimização, mitigação, né, do atropelamento, né. Então, o que a gente queria entender? Como é que esses animais se movimentam, né? Quais são os animais de maior população, né? Qual é a dinâmica da população, né, desses locais, para a gente dizer, vamos instalar um mecanismo assim para ser mais eficiente, né? Porque senão a gente instalava uma passagem de fauna e a gente não teria 100% da aplicabilidade dela. Ou telamento. A gente tem muito animais, tipo gato do mato, né? Que telamento não funciona direito. Então, a gente, vamos estudar, vamos conhecer a dinâmica das populações para a gente poder sugerir metodologias mais eficientes para a gente adotar, né? E esse projeto tem dado muito certo. Sim, os resultados são ótimos, são positivos e a gente tende, né, a fazer até trabalhos científicos em cima disso. Porque hoje, geralmente, as rodovias elas têm um lado negro na história, né, para a questão de dizer, mortos animais. Mas no nosso caso aqui no Pampa, né, talvez a faixa de domínio seja o lugar mais conservado
em função do sistema de pecuária, agricultura, né? Se tu olhar de cima, geralmente a faixa de domínio é o local que mais se tem vegetação nativa. Então ali se torna um clima, né, para onde todos os animais se desenvolvem, se deslocam, né, e fazem toda a vida delas ali, né? E atualmente qual é a área de preservação daqui? Quais são os municípios que abrangem? Os nossos monitoramentos eles vão de Camaquã a Jaguarão, na BR-116, Rio Grande a Santana da Boa Vista, né? Se todo esse polo rodoviário que a gente comenta, né, ele é mapeado, né? Seja para fauna atropelada ou seja para fauna viva. Porque o que acontece, né? Às vezes a gente tem as nossas rotas, né, que fazem os pontos de monitoramento, e eles visualizam, usuários, né? Usuários também visualizam, então nos avisam e a gente vai, né, capturando essas informações que são extremamente importantes até para a gente saber a dinâmica das movimentações, né? E atualmente ainda existem muitos acidentes causados por esses animais? Como é que é? A gente tem um número de atropelamento, né? Não tem, né? É difícil dizer assim, não existe, existe, né? A gente sabe que existe, né? O nosso número, ele se comparado com o que a gente tem de animais monitorados e vistos na faixa do domínio, ele é muito, muito pequeno. Inclusive para ameaçadas de extinção. Isso que é o ponto de destaque maior, né? Tu pega animais aí que são sensíveis, né? Vamos dizer assim, a taxa de atropelamento é muito pequena, né? Isso, nosso estudo comparativo entre vivos, né, e atropelados nos mostrou. Isso é a satisfação da gente poder trazer isso. É aí onde que eu comentei que a gente está pensando até em desenvolver um trabalho, uma publicação científica em relação a isso, porque são dados estatísticos, né, feitos por uma pessoa especializada, né, então isso a gente consegue mostrar isso aí, né. E Alexandre, quais foram os principais resultados, né? A gente trouxe alguns já. E aí tu fala desses animais em extinção. Quais são esses animais principais que aparecem? A gente tem umas fotos, né, de filmagem de alguns bem interessantes, por exemplo, o gato maracajá, né, que é um animal que as pessoas chamam de gato-mato, né, e é um animal que a gente costuma ver bastante nas filmagens, né, inclusive com filhotes. Um item se destacar também muito legal que a gente apareceu no nosso monitoramento, a descoberta de uma pegada de um puma, né, que é um animal difícil de se achar na região. Então esses são dois destaques de animais que são difíceis de se achar. Gato morisco também, esse a gente não conseguiu ver no nossos monitoramentos, mas é um animal que ele é raro, né? Então a expectativa é de que em algum momento aparecesse aí, porque por causa das dinâmicas a gente tem visto que esses gatos, né, vamos chamar assim, selvagens, eles têm aparecido, então a gente está na expectativa de aparecer aí. É um resultado excelente, assim, porque são animais que andam em bando, então a gente consegue monitorar melhor, né? Então isso facilita o nosso mapeamento. E quais são as principais dicas que a Ecosul oferece aos usuários que avistarem esses animais na rodovia? Isso é muito importante, porque a segurança viária está atrelada a isso também, né? Além da preservação ambiental, a gente tem a segurança viária, né? Que a Ecosul, ela pensa de forma global, né? A gente pensa na questão dos animais que são atropelados, óbvio, mas também na segurança dos nossos usuários, né? Isso vem atrelado uma coisa a outra. Então, como eu comentei anteriormente, né? O usuário, né, que vê um animal, qualquer tipo de animal, tá? E vamos extrapolar silvestre ou não, né? Pode entrar em contato através do 0800 724 1066, que é o nosso centro de controle operacional, que lá que faz todo o manejo, né, de informação, destinam os recursos, né, para fazer a alocação necessária, animal de grande porte, animal silvestre, né, que vão acionar as pessoas-chave para a gente poder fazer a tratativa necessária, né. Porque os animais silvestres também, eu não sei se tem um período exato, né? Poderia nos explicar melhor se tem um período do dia, um período do ano? A gente tem um número, principalmente de filmagens, né, de famílias, né, à noite. À noite aparece muito mais movimentações dos animais à noite, né? E aí depende do período, do tipo de animal, né? Agora mesmo no inverno, os répteis eles aparecem mais, né, na beira da rodovia ali, pegando um sol, né? E os mamíferos não, eles já são, né, a maioria de hábitos noturnos que a gente pega, né? Então é meio sazonal, assim, é difícil de dizer, né, são mais no verão, não, são mais no inverno. Então depende do tipo de animal, né? E em relação aos animais domésticos, pode falar um pouquinho pra gente também os cuidados que as pessoas devem ter, tanto os moradores, né, Claro, que moram importante. ali pertinho, quanto
o pessoal que passa nas rodovias? Sim. Animal doméstico, né? Quem tem animal sabe que a responsabilidade é do dono, né? E é importante a gente cuidar, principalmente os lindeiros da rodovia, né? Telamento, né? A cerca das propriedades, isso é extremamente importante estar em dia, né? Porque um acidente com bovino ou equino né? Pode ter um fim trágico, né? Então, de novo, né? É sempre movimentar as questões de monitoramento de tela, porteiras, né? E qualquer informação, dificuldade ou dúvida, né? De novo, acionar o 0800 da concessionária. Porque por hoje a gente consegue, né? Filtrar tudo e disparar para as pessoas responsáveis para orientar, né? A gente tem campanhas, né, que a Ecosul faz de Viver é o Bicho, né? São campanhas de sensibilização, né, dos lindeiros em relação ao manejo, né? De cercas, de animais, porque é beira da rodovia. Então a gente precisa trabalhar isso com parceria, né? Alexandre, a gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta para falar desse projeto aí. Ok. Até logo. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o Alexandre, que é coordenador de sustentabilidade da Ecosul. E a gente está conversando sobre as estratégias da Ecosul para engajar a comunidade local e os usuários das vias em ações de conservação da fauna. Estamos de volta, Alexandre. No primeiro bloco a gente conversou bastante já, né? E por último a gente estava falando do projeto Viver é o Bicho. Viver é o Bicho, que são para animais domésticos, né? Exato. Quem pode procurar essas informações? Pode dizer o local para gente? Isso. Pessoal que avistar um animal ou, enfim, quiser informações de como funciona na metodologia de trabalho em relação à fauna doméstica, pode ligar para o 0800 da concessionária, que é o 0800 724 1066, que é o Centro de Controle Operacional, né? E ele vai dar o direcionamento necessário, vai acionar recursos necessários para promover ali, né, o que a pessoa está precisando. Seja, por exemplo, avistou uma cerca caída, um animal na pista, extremamente importante as pessoas avisarem isso, né? Porque, às vezes, em questão de 10 minutos, o animal pode sair, atravessar uma pista, e se alguém nos avisar, a gente pode evitar um mal pior aí, né? Alexandre, em relação aos desafios que a Ecosul ainda encontra para a preservação desses animais, fala um pouquinho para a gente. A questão da fauna silvestre, né? A dificuldade é a gente ter barreiras para que esses animais não ultrapassem o limite ali e entrem na rodovia, né? Isso é uma das coisas que a gente está procurando entender melhor com esse estudo, né? Para poder fazer um método eficaz, né? Para diminuir o número de atropelamentos. A gente monitora isso há muito tempo, né? E a ideia é que essas novas medidas a gente consiga diminuir. Claro que a gente adota outras práticas, né? A gente tem painéis falando sobre a fauna, né? Que é diminuição de velocidade. A gente tem um projeto, a gente vai ampliar, que são áreas restritas de velocidade, com radar, com sinalização viária, para as pessoas diminuírem a velocidade, porque é um lugar onde é mais sensível em relação a alguma espécie, né? Então, isso são os desafios que a gente encontra, né? Encontrar locais específicos, né? Que as pessoas respeitem, né? Porque é segurança viária, segurança ambiental, vamos chamar assim, para a gente poder trabalhar isso em conjunto as duas, né? Isso é uma das dificuldades que a gente tem, é isso aí, né? E como são feitas as campanhas de conscientização? A gente costuma usar esses meios de comunicação, né, na rodovia mesmo, com painéis. A gente usa as redes sociais hoje, né, que é uma ferramenta extremamente divulgada e ampla, né? A gente consegue o alcance de muitas pessoas, Twitter, Instagram, né? A gente costuma promover as informações estratégicas de locais específicos, né? Esse local que eu comentei que a gente fez uma sinalização específica, né? Então a gente fez a promoção disso, ó, pessoal, usuários, aqui é um local específico, né? Cuidado, né? Diminua a velocidade, botamos radar, monitoramento de 5 km. Então são formas que a gente usa aí para os usuários conhecer, né, a delicadeza desse assunto e a importância, porque acaba sendo seguro para a vida dele, né? Vocês já estão com projetos futuros? Conta pra gente. Esse nosso projeto, né, depois disso a gente vai estudar e ver o que vai ser feito. É porque a gente vai entregar esse projeto para o órgão ambiental e a gente vai conversar para ver o que é a melhor saída, né? Porque assim, a Ecosul ela acaba em 2026. Então a gente não tem muito tempo para desenvolver muita coisa. Finaliza o projeto, faz os ajustes necessários e aí
né, vamos implantar algum mecanismo que seja eficiente, né, que a gente possa, em pouco tempo, monitorar ele, né. Então, a gente não tem muito tempo de concessão para poder fazer um projeto a longo prazo, né. E além do monitoramento, quais as outras iniciativas que a Ecosul está desenvolvendo para promover a preservação? A gente costuma fazer como eu comentei para ti, essa questão da divulgação, né, que é importante. Usamos, por exemplo, o Fena Doce, que é um evento importante, né, questão da divulgação das nossas mídias sociais, a questão da divulgação da importância da velocidade em relação à fauna, né, seja, né, doméstica ou silvestre, né, porque a velocidade ela tem uma influência direta, seja para um atropelamento e morte de animal, né, ou, enfim, de uma família, de um usuário, isso tem relação direta. Então, são momentos que a gente usa para isso, né? Campanhas rápidas em pílulas, né, em Instagram, né, que a gente acaba fazendo de uma forma mais rápida, que tem uma abrangência muito grande hoje, né? Isso para nós tem um bom resultado, né? E o Twitter, que é uma ferramenta também que, né, não tem como dizer que não tem uma abrangência, porque é algo muito bom de uso, né? E é importante estar com essas causas sempre levantadas para essas pessoas terem noção, né? Que além de só da rodovia, elas precisam cuidar também desses animais. É extremamente importante, né? Porque assim, no momento que tu tá respeitando o limite de velocidade, tu tá garantindo que segurança, a gente fala segurança viária, segurança, né, para o usuário, e também, né, aquele limite de velocidade ele tá aderente ao que tem na rodovia, né? Seja, por exemplo, num local onde é predeterminado, que nem eu comentei nesse projeto, ou um local que não é predeterminado, mas tem uma placa lá sinalizando curva, diminuir a velocidade, enfim, tudo é pensado estrategicamente para a segurança do usuário e logo, né, seja também acaba corroborando e fazendo a segurança, né, vamos dizer, para o meio ambiente em relação ao atropelamento de fauna, né? E acaba que o usuário também é responsável por tudo que acontece na rodovia, né? É um conjunto de fatores, né? Um conjunto de fatores. A imprudência é um problema, né? Seja para a segurança do usuário, seja para o restante, né? Então, a gente trabalha tudo em conjunto, né? É uma engrenagem que, se ela funcionar bem, a gente tem ótimos resultados, né? E os resultados, então, nesses últimos anos, eles têm sido positivos, Alexandre? Sim, a gente teve uma diminuição drástica no número de atropelamentos. A gente está entendendo o porquê disso, né? Porque os estudos eles baixaram muito o número de atropelamentos. A gente não sabe se por alguma metodologia de dinâmica de população, se por, enfim, né? A gente não tem esse resultado ainda. A ideia agora, o que acontece? A gente cruzar os dados da fauna atropelada com dados da fauna viva e ver, né, o porquê disso, né? Porque assim, a gente viu que população tem. A gente monitora, tem muitos animais na faixa de domínio, né? Só que o atropelamento diminuiu. E aí a gente está tentando chegar num consenso do porquê aconteceu isso, né? Que é uma ótima notícia, né? Então, o nosso fim agora da fauna atropelada é entender o porquê disso. Positivamente, né, a gente já teve o resultado da Viva. Então, entender o porquê do resultado positivo da fauna atropelada também. A gente falou dos animais, de algumas espécies em extinção, né? Vivos. E esses atropelados, quais são os mais comuns? Os mais comuns a gente pode pegar aí a capivara, é um animal de grande porte, né? É um animal que causa um transtorno, né? Porque pode ocasionar morte, né, do usuário, porque ela é um animal pesado, né? A gente também tem o sorro, que a gente chama, né? Que é o graxaim aí, também aparece bastante. Então, acho que são os dois que despontam aí na questão de atropelamento de fauna. E dentro de tudo isso que a gente conversou, Alexandre, eu queria que tu deixasse um recado para os usuários que estão nos assistindo hoje. Claro. É importante, né, destacar, seguir, né, as instruções da via, né? O que é as instruções da via? Né? A placa de velocidade, né, atenção nas curvas, né? Sinalização viária é muito importante, né? As pessoas às vezes não se dão conta, mas a faixa pontilhada é contínua, aquilo funciona, aquele foi feito, né, pensando na estratégia de deslocamento, e com isso a gente acaba agregando muito mais coisa, né? Segurança para o usuário que vai, para o usuário que vem, né? Segurança para a fauna doméstica, a gente sabe que hoje ainda tem influência, né, disso, e principalmente da que a gente está tratando aqui da fauna silvestre, né? E acaba, nesse conjunto, a gente ganhando sempre, né? Segurança para todo mundo no final. Tá certo. Muito obrigada, Alexandre, pela tua presença aqui e por esclarecer tantas coisas pra gente. Prazer, eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.